minorias brasileiras sofrem muito com comentários preconceituosos e, na maioria das vezes, ofensivos. Mulheres, negros e homossexuais são os mais afetados pelo discurso de ódio. Para entender melhor sobre o discurso de ódio no Brasil atualmente, é necessário saber a definição de alguns termos, como liberdade de expressão e discurso de ódio. O discurso de ódio é uma forma de pensamento, fala e posicionamento social, baseado na intolerância às diferenças, que incita a violência contra grupos diferentes da sociedade. Já a liberdade de expressão é o direito fundamental do homem, que garante a manifestação de opinião, ideias e pensamentos, sem a retaliação ou censura por parte de governos, órgãos privados ou públicos ou outros indivíduos. Muitas pessoas pensam que por haver liberdade de expressão também pode haver o discurso de ódio, mas no Brasil, mais importante que a liberdade de se expressar é o direito igual a qualquer forma de vida. Ou seja, a liberdade de expressão está dentro dos direitos humanos. Mas quando esse discurso fere os outros, isso vai contra o seu princípio e se torna discurso de ódio. Na minha adolescência, fui trabalhar, orientada por uma amiga, em um apartamento na região das Perdizes. O meu caso não era diferente como de muitos adolescentes, ou pré-mesmo adolescentes, que precisam trabalhar para ajudar na renda familiar. Nessa residência, tinha um casal e mais 2 filhos. Um dos filhos, todos os dias vinha almoçar em casa. Ele costumava pedir, a mãe, na verdade, costumava pedir que eu me retirasse da cozinha quando o filho chegava. Eu não entendia, apenas obedecia. Certa vez eu estava limpando o camarão e Dona Gini ficava olhando para o relógio. E ela me perguntou, você vai conseguir terminar de limpar os camarões antes do Ricardo chegar? Eu disse, não, muito provável que não. Então ela me disse, é que o Ricardo não gosta de pessoas da sua cor. Ou seja, os meus filhos não gostam de pessoas negras. Naquele momento, a minha ingenuidade veio a florescer. Na verdade, eu amadureci muito naquele momento, que eu entendi o que era racismo, senti na pele o que era ser negra. E eu sou gay. Eu decidi dividir com vocês para que vocês possam entender como a homofobia pode ser cruel e acompanha a gente durante toda a vida. Logo depois que eu cresci, e aí já tinha entendido que eu sou gay, eu já estava namorando, eu já tinha passado por um forte processo de aceitação. Eu estava andando com meu namorado pela rua, a gente estava de mão dada, uma situação normal, no cotidiano, na vida de qualquer casal, e passou um caminhão, e de dentro do caminhão os caras gritaram, olha aí, os viados, e deferiram uma série de palavrões. E eu já maior, respondi também, em alto e bom som, e, enfim, fiquei bastante bravo, bastante chateado, mas deixei passar. Eu queria deixar bem claro o quanto a homofobia ela é tóxica, ela é ruim, ela marca a vida das pessoas e ela não acrescenta nada no cotidiano, na convivência, no bem-estar e no bom senso de ninguém. Então, eu espero que vocês entendam o quanto é importante que a gente possa compreender as diferenças entre as pessoas e respeitar todo mundo. Oi, meu nome é Milena, eu sou publicitária. Trabalhei alguns anos, uns 10 anos em agências de publicidade, que embora seja um lugar que já tenha muitas mulheres em cargos de diretoria, de liderança, ainda tem muito machismo. Em alguns momentos você percebe alguns comentários que são bem inconvenientes. Eu posso lembrar aqui e citar alguns momentos em que eu passei por esse tipo de constrangimento. Uma vez eu
um chefe meu, isso algumas vezes até eu ouvi esse tipo de comentário, um chefe homem chegou para mim e falou: a gente vai ter uma reunião importante amanhã com o cliente para aprovar um projeto, não esquece de vir com um decote com bastante decote ou com uma saia pra gente aprovar o projeto com o cliente. É uma situação que te deixa assim, na hora a gente fica tão sem saber o que dizer, dá vontade de falar tanta coisa depois, quando a gente para pra pensar, fala, gente, olha o que eu ouvi, por que eu não respondi, por que eu não... Só que na hora é tão absurdo que a gente fica totalmente congelada, sabe? Isso eu ouvi algumas vezes, era uma piada meio geral, assim, que faziam com as mulheres, do tipo, para você aprovar um projeto, você precisa fazer isso e não adianta só a sua parte intelectual. O termo minorias é muito importante para entendermos o discurso de ódio, pois não se refere à quantidade, e sim a uma situação de desvantagem social que diversas pessoas vivem. Exemplos de minorias são negros, indígenas, imigrantes, mulheres, homossexuais, idosos, moradores de comunidades, moradores de rua. Mas hoje vamos falar de mulheres, homossexuais e negros. 80% das pessoas afirma que mulheres não devem ficar bêbadas em baladas. 78% criticam mulheres que têm vários parceiros. 68% acham errado uma mulher ir para a cama no primeiro encontro. 69% acham inaceitável que uma mulher saia de casa com os amigos sem o marido. 46% acham errado que uma mulher use roupas decotadas ou justas. Como podemos ver, mulheres são parte dessas minorias afetadas com um discurso de ódio através do machismo, que é o comportamento expresso por atitudes ou opiniões de um indivíduo que não enxerga a igualdade de gêneros, enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. O discurso de ódio contra homossexuais é homofobia, que significa aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio e preconceito, que algumas pessoas e grupos nutrem contra eles. Pela Globo, o Brasil registrou 141 mortes de pessoas LGBT, de janeiro a 15 de maio deste ano. Segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, foram 126 homicídios e 15 suicídios. Representa a média de uma morte a cada 23 horas. Ainda hoje no Brasil, negros sofrem discursos de ódio racistas que se baseiam na discriminação social, no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Dados do IBGE mostram que desde 2014 aumentou em 30,5% o número de denúncias por discriminação em razão da cor, etnia e raça das pessoas, segundo o MPT. Apenas em 2089, daqui a 72 anos, negros e brancos terão uma renda equivalente no Brasil. A mídia exerce um gigantesco poder de influência na mente dos cidadãos, nem sempre com informações verdadeiras. Ainda existem pessoas que não desconfiam da qualidade das informações que recebem diariamente. Nesse sentido, percebem-se dois pontos da problemática: a contaminação ideológica de muitos profissionais e a alienação do público. No caso das minorias, o discurso de ódio faz com que a sociedade acredite que esses grupos são inferiores, não capazes, fazendo com que sejam prejudicados socialmente e no mercado de trabalho, por exemplo. Não se cale. Caso você sofra ou presencie alguma situação de discurso de ódio, diz que sim para denunciar.